Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal Eita Glória, vamos alimentar a alma. Vamos hoje tratar de um assunto importantíssimo e gostaria que você ficasse até o final do vídeo. O nosso tema é sobre apostasia. Então fique ligado que eu creio que vai ser bênção para a sua vida em nome de Jesus. Bom, meus amados irmãos, vamos então meditar na Palavra de Deus. Eu convido a você que tem a Bíblia Sagrada. Vamos estar abrindo a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Assim diz as Sagradas Escrituras. O Espírito, porém, expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas demoníacas. Bom, meus amados irmãos, hoje eu gostaria de falar para você que está conosco nesse vídeo sobre um tema importante que a Bíblia nos traz, que é a respeito da apostasia. Primeiro é importante nós sabermos o significado da palavra apostasia. Se você for no dicionário, vai estar escrito desta forma: renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, renegação. Ou seja, quando uma pessoa ela deixa de acreditar naquilo que anteriormente ela cria. Então, ela se torna uma pessoa apóstata, porque ela já não mais crê naquela fé, naquela crença, naquela religião. E a apostasia é um dos sinais da vinda de Jesus Cristo. E aqui, nesse versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta a Timóteo, ele vai dizer que nos últimos tempos, ou seja, aqueles dias que antecederão a volta de Jesus, muitos apostatarão da fé. Ou seja, muitos não vão mais crer, não vão mais ter fé naquilo que eles tinham quando aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando creram que Deus enviou o seu único Filho para aquele que nele crer nunca pereça, mas tenha a vida eterna, como está lá em João 3,16. Olha o que está escrito em Atos 17, capítulo 17, versículo número 30. De sorte que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ou seja, quando a pessoa ainda não tem o conhecimento, porque a Bíblia vai nos dizer que o conhecimento da verdade que liberta o homem, João 8,32, aqueles que não têm o conhecimento é o tempo da ignorância. Deus não leva em conta esse tempo. Mas quando a pessoa ela conhece, tem o conhecimento das Sagradas Escrituras, Jesus convida essa pessoa a se arrepender dos seus pecados, confessando Jesus como Senhor e Salvador e tendo uma vida transformada da água para o vinho, sendo assim uma nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas infelizmente muitos acabam se apostando da fé. Em outras palavras, as pessoas começam a se desviar do Evangelho, abandonar o primeiro amor. E isto tem sido algo constante nos dias atuais e que nos deixa muito tristes, sabendo que irmãos nossos estão hoje afastados dos caminhos do Senhor. Meus amados irmãos,
Talvez você que está vendo esse vídeo conhece alguém que já congregou na igreja com você, que já esteve firme com Jesus e hoje se desviou. Ou até mesmo você que está vendo esse vídeo, você hoje não está mais firme com Jesus Cristo. Abandonou o primeiro amor, se afastou dos caminhos do Senhor e está vivendo uma vida dissoluta, como aquele filho pródigo, quando ele pediu ao pai uma parte da herança e abandonou a casa do pai. Meus queridos, confere comigo o que está escrito na carta de Pedro, do apóstolo Pedro, na segunda carta que ele escreveu, no capítulo de número 2, versículo de número 20 ao 22. Vamos meditar aqui nesses versículos. Portanto, se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou a seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Irmãos, são palavras fortes esta aqui que o Espírito Santo direcionou o apóstolo Pedro. Está aqui tratando das pessoas que apostaram da fé, das pessoas que se desviaram do Evangelho, da palavra de Deus. São aqueles irmãos que receberam da parte de Deus bênçãos, cura, libertação, batismo no Espírito Santo, mas devido às coisas deste mundo, deixou ser vencido por elas. E então, agora deixa o conhecimento do Senhor para se envolver novamente com as coisas deste mundo. E o apóstolo Pedro vai dizer que melhor lhes forem não ter conhecido o Evangelho de Jesus Cristo do que conhecendo e depois se desviando dele. E aqui ele traz um provérbio que está escrito lá no livro de Provérbios 26:11, escrito pelo sábio Salomão, que vai dizer que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada a lama. Meus amados irmãos, isso é terrível, isso é o retrato da pessoa que se desvia das Sagradas Escrituras, que sai da presença de Deus. Ela é simbolizada a um cão que vomitou e depois ele vai embora, depois ele volta para se misturar naquele vômito, coisa nojenta, coisa terrível. Também se compara àquela porca que ela é limpa, ela é lavada e depois passa um tempo, essa porca ela volta à lama e volta a se sujar totalmente, novamente. É a questão da pessoa que foi curada pelo Jesus Cristo, liberta pelo Jesus Cristo e depois foi abençoada, mas depois abandonou a presença de Deus e voltou à sujeira, voltou à impureza, voltou à lama. Esta é a comparação que a Bíblia nos traz daqueles que estão desviados. Olha o que está escrito aqui no Evangelho de Lucas, o médico Lucas, no capítulo de número 11. Também quero ler 3 versículos com os irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares ermos, buscando descanso, mas não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí.
Chegando, encontra a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Esta é mais uma demonstração da condição dos apóstatas, dos desviados, meus irmãos. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Jesus Cristo liberta aquela pessoa, lava ela com o teu sangue, e agora aquela casa, o seu corpo, que antes era um corpo sujo, impuro, destruído pelo inimigo, agora ele é um novo templo, é o templo do Espírito Santo, um lugar limpo e puro e adornado pelo Espírito Santo. Mas quando essa pessoa se desvia, quando essa pessoa ela se apóstata da fé, então aquele demônio que saiu daquela pessoa, daquela casa, ele então começa a andar e procurar um lugar para ficar, para morar. E quando ele não acha, ele volta para aquela casa que ele foi expulso quando aquela pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, se esta pessoa abandonou o primeiro amor, ela então abre a brecha, abre a porta do seu corpo para esse demônio entrar novamente. Só que aqui a Bíblia nos diz que ele não volta mais sozinho. Ele então vai chamar mais 7 demônios piores do que ele. E entram e habitam na vida daquela pessoa. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, quando ela não conhecia Jesus. Meus amados irmãos, hoje, quando nós vamos falar de Jesus para uma pessoa que está desviada, é muito difícil, porque ela sempre tem uma justificativa. E ela sempre diz: eu conheço a palavra de Deus, eu conheço isso que você está dizendo. Só que ela não pratica. Ela virou aquela pessoa que colocou a sua casa numa areia. Ela virou uma pessoa insensata. Ela conhece, mas não pratica. Então ela está desviada. Então ela não aceita muito os ensinamentos da Bíblia Sagrada, porque ela fala que já conhece desde Gênesis a Apocalipse. Então, para essas pessoas nós devemos orar. E você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, Jesus te chama. Jesus, ele acredita em você. Jesus não desistiu de você. Volte para os braços do Pai. Bom, meus amados irmãos, vamos orar? Vamos interceder neste momento. Você que quer receber essa oração, coloque a sua mão acima do seu coração, feche seus olhos e vamos orar, fazer a oração da fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra nos diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, muitos se desviarão do Evangelho. Mas, ó Pai, nós que cremos no Deus do impossível, que é o único que tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Estamos aqui, Pai, com muito amor no coração, para orar, interceder, clamar em favor desses irmãos que estão afastados, que estão desviados do Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor possa convencê-los a se arrependerem, a cair em si, e que eles possam retornar à casa do Pai. Bom, meus amados irmãos, glória a Deus, foi bênção para você este vídeo. Você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem? Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe esse vídeo aí, seja aí um evangelista, um missionário, em nome de Jesus. Também dá aquele like para que o canal possa crescer para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, com toda a sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, eita glória!